Vou estar mostrando aqui para vocês como faz o cadastro de jornada de trabalho no sistema do RHID. Para quem nunca acessou, o primeiro acesso é bem simples de encontrar o link, basta a gente pesquisar. Seria esse primeiro aqui, ID, Ctrl ID. Aqui a gente vai colocar o e-mail cadastrado, né, o administrador cadastrado. No caso do nosso teste é iotecnologia. A senha também, a senha informada para vocês. E a gente entra. Aqui a gente tem a telinha padrão, a primeira painel rápido do aplicativo. Para a gente cadastrar os horários dos colaboradores, a gente vem em configuração de horário, horários, e a gente vai fazer o cadastro. Caso seja o mesmo horário para todos os funcionários, a gente consegue fazer uma atribuição em massa. Mas isso a gente mostra em um outro momento. Para cadastrar um horário, ele já vem um padrão, que seria de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h48, domingo e sábado como folga. E aqui o nome é horário comercial. A gente pode ou alterar esse horário, caso desejado, ou criar um novo no campo adicionar. Aqui a gente coloca o horário, então digamos que seja de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sábado e domingo, folga. O nome é opcional, vocês podem colocar como nome do colaborador que vai utilizar o horário, vocês podem colocar assim um resuminho de como que é o horário para facilitar a visualização de vocês, colocar como horário padrão, aí é opcional. O que vocês acharem melhor no horário, vocês colocam. O tipo semanal, como ativo, e aqui a gente faz a configuração de horário. A gente pode tanto excluir de uma forma mais prática, quanto copiar para os outros campos de uma forma mais rápida. Tá? Por exemplo, no nosso caso, das 8 às 18, aqui a gente colocaria o horário de almoço do colaborador. Então, digamos que realmente seja das meio-dia às 13 horas. E a gente clicando aqui na setinha, ele vai demarcar nos outros. Como sábado e domingo tecnicamente é folga, a gente tira e deixa em branco, tá? E aqui ele dá um resuminho para vocês da quantidade semanal que dá aquele horário, tá? Caso o colaborador tenha um registro, por exemplo, das 12 às 13 horas, porém não é sempre que ele vai almoçar esse horário, a gente consegue fazer a marcação do almoço livre. O que vai acontecer? Caso o horário dele seja flexível, ou seja, às vezes ele almoça às 11, às vezes ele almoça às 2, às vezes ele almoça às 4, não tem um horário fixo, essa marcação ela tem que estar ativa, porque senão o sistema ele vai considerar que se o colaborador não almoçou dentro desse horário, ele vai considerar como saída, né, para alguma coisa, ele vai acabar considerando a hora de almoço como hora extra, e como outras coisas que podem acontecer. Então, se ele não almoça fixo, a gente recomenda que deixe marcado como almoço livre, tá? Compensação. Marcação opcional, caso o horário de trabalho seja flexível. Assim como o almoço, se o colaborador ele não tem um horário fixo de entrada, um horário fixo de saída, é possível fazer a marcação do compensado. Como que vai funcionar? Aqui você vai manter o horário padrão para totalizar a quantidade de horas daquele dia. Ou seja, se o colaborador na segunda-feira ele trabalhou das 9 às 7 horas com uma hora de almoço, totalizou as 9 horas, é como se o dia dele foi completo. Ele não vai receber nada mais e não vai ter nenhum desconto. Se o colaborador não tem esse compensado entre as 9 e sai às 19 com uma hora de almoço, o sistema ele vai considerar que o colaborador tem uma hora de atraso, porque ele não bateu das 8 às 9, e ele tem uma hora extra, porque ele bateu 7 horas ao invés das 18. Então, se após o horário é possível de bater, compensado o ticadinho. Caso não seja possível, atraso é atraso, extra é extra, então esse campo ele não é ticado, tá bom? Caso o colaborador ele pode folgar na segunda, ele pode folgar na terça, pode folgar na quarta, esse neutro tem que ser marcado. Marcação opcional caso o dia de trabalho seja neutro, ou seja, se o colaborador não vir esse dia,
tudo bem, ele vai considerar como folga. Se o colaborador não vir nesse dia que não está marcado, ele vai ser considerado como falta. Então, o colaborador ele tem uma jornada da semana e ele trabalha só alguns dias, que não é fixo. Deixa ele marcadinho. Quando ele não vir trabalhar, vai marcar como folga. Se ele trabalhar, vai marcar o horário dele normalmente, tá bom? Feito as marcações do colaborador, caso ele tenha um horário noturno também, faz essa marcação e faz a configuração do horário noturno, tá? Caso não, é só não marcar nada aqui nesse campo, tá? Feito isso, clica em salvar. Vai aparecer aqui a informação que as alterações de horário e dias foram alteradas também do colaborador. Então, caso esse campo ele seja alterado e um colaborador já esteja cadastrado, ele também vai fazer a alteração do colaborador. Caso precise alterar, clica de novo no lapisinho e aqui tem as informações que dá para ser ajustado, tá bom? Caso o colaborador ele não tenha hora de almoço, como que vai fazer a marcação? Caso o colaborador não tenha hora de almoço, você faz a marcação de entrada e saída. Então, o colaborador na sexta-feira, ele entra às 8 e sai às 5. Então, ele já vai considerar a quantidade de horas trabalhadas. Caso essa informação ela fique em branco, ele acaba não considerando. Então, se o colaborador não tiver hora de almoço, é só fazer a marcação direta de entrada 1 e saída 1. Caso não seja para salvar, cancelar ou salvar. Caso queira criar uma cópia para um outro funcionário ou para fazer algum ajuste pequeno, tem como criar uma cópia daquele horário e aqui ele fica salvo como cópia. Aqui nos outros campos a gente tem uma parametração que ela já vem pré-assinalada, então não precisa mexer a menos que tenha alguma informação específica, alguma diferença no registro de vocês, mas caso não tenha, é só deixar essa parte em branca. Questão de tolerância, ela já vem determinada pela CLT ART 58, então o mínimo diário é de 10 minutos, né? Tolerância extra de batida 5, após esse horário ele vai considerar como extra, tolerância de falta por batimento, tudo mais, então ele já vem configurado. Caso precise fazer manualmente, é só desticar e ele permite a alteração de vocês. Aqui é a configuração de hora extra. Então aqui você consegue configurar um dia de trabalho normal, diurno, ele é hora extra, caso a pessoa passe do horário padrão dela? Sim, então você faz a marcação. A noturna, ela é uma porcentagem diferente, você faz a marcação aqui. Sábado é uma quantidade diferente, também tem como fazer a alteração aqui. Domingo e feriado. Se domingo e feriado for o mesmo, de dia e de noite, é só deixar os dois igual, assim como dia de semana e sábado também. Aqui ele vai mostrar a tabelinha de funcionários cadastrados naquele horário. Então, conforme vocês foram cadastrando, vocês conseguem visualizar que funcionários estão cadastrados nesse horário de marcação, tá? Caso ele utilize banco de horas, você tica esse quadradinho e faz toda a configuração de banco de horas do colaborador. Salvou, os horários estão prontos para utilização.